Boa noite. Hoje vou fazer a alimentação dos meus fermentos naturais e vamos ver um pouco como fica quando fica bastante tempo sem a alimentação, porque tem uns que não estão muito em muito bom estado aqui, outros estão ok ainda porque usei ultimamente e vamos dar uma olhada. É importante saber como fazer a manutenção, como cuidar dos fermentos naturais, se você quer ter a liberdade para fazer todos os tipos de pão, porque a fermentação natural é uma grande parte de todos os pães. Boa noite Mônica, boa noite Cristina, tudo bem por aí? Os fermentos de vocês estão bem alimentados, bem fresquinhos? Como está por aí a situação? Aqui está mais ou menos, está precisando mesmo, e é sempre um bom momento, né, para fazer uma live também, para conversar, para trocar uma ideia. Eu estou fazendo alimentação dos meus fermentos naturais aqui. Eu vou começar, eu sempre faço do meu jeitinho, eu tiro os descartes. Vou colocar um pouco aqui para vocês verem melhor. Um pouco para lá, para a luz chegar. Eu sempre tiro o descarte primeiro e tiro bastante. Depois eu coloco a água e depois a farinha e depois eu misturo. Vamos dar uma olhada. Como eu falei, esse aqui tá bem ok ainda, dá pra ver, ele tá até ativo, porque eu fiz uma focaccia esses dias. Para isso eu usei esse aqui. Ficou muito boa, aliás. O fermento da Mônica tá fresquinho. Ontem fez 10 pães. 10 pães de hambúrguer. Tá. 10 pães normais é bastante, né? Mas muito bem. Quando a gente usa sempre, né, daí é mais fácil manter essa rotina. E que ultimamente eu estou fazendo bastante pão com fermento biológico também. Eu estou gravando para o meu curso também. Então ficou um pouco esquecido, mas tem que fazer de vez em quando mesmo, quando não usa. É importante que faz a alimentação. Esse aqui, ele tá com bastante líquido já aqui em cima. Mas quando tem isso, não quer dizer que você precisa jogar fora, tá? Se você não, assim, tem muita gente que começa com o fermento natural e daí é uma dúvida frequente, né? Porque realmente a cara não é boa, parece que passou, mas não tem problema, é só jogar fora esse líquido e daí também jogar boa parte do fermento. Você pode usar esse descarte também para fazer a receita, se possível. Como eu falei, eu atualmente estou fazendo muitas receitas já, então eu não vou aproveitar não. Quando eu conversei com a Helenice, ela disse que ela gosta muito para usar para fazer bolo, o descarte. E não aparece também daí o sabor. Alimento meu cada 5 dias. Não gosto de deixar passar mais que 7 dias porque não fica azedo. Sim, justamente, daí tem que fazer, né, umas 2, 3 alimentações, na verdade, para poder usar de volta. E é por isso também, como o meu ficou bastante tempo sem alimentação, eu tiro realmente bastante. Ó, é isso aqui que deixo aqui dentro, é pouca coisa. Dá até para tirar um pouco mais. Para não ter, né, esse sabor azedo, mas para manter um pouco da cultura. Você alimenta a cada quantos dias? Depende um pouco, mas eu tento fazer uma vez por semana, pelo menos, também. Daí geralmente já faço uma live também. Esse pra mim vai ser na hora, né, pra fazer. Vou limpar aqui. Rapidinho. Vou
sempre falo também, se eu não faço isso ao vivo, eu faço na pia, né? Mais fácil, mais prático, mais higiênico também, assim, limpa melhor os instrumentos. Eu não gosto de misturar aqui os fermentos, eu quero deixar separados. Mesmo os dois de trigo, prefiro deixar o Levani e o Levito Madre separado. Esse tá bem bom ainda, bem tranquilo. Desse não vou tirar tanto, eu vou metade mais ou menos, só para não crescer demais e sair do próprio pote, né? Teoricamente poderia só colocar água e farinha em cima. Tá bom. Esse tá até dó de não usar, porque tá bonito. O errado lá dentro. Deixa eu ler aqui. Você costuma usar o sweet levain em algum pão seu? Eu gosto de usar nos pães enriquecidos porque o sabor sweet é incrível. Experimenta. Eu nunca usei. Dizem que fica bom. Você acha muita diferença no sabor? Eu nunca experimentei. Como eu falei, eu nunca comi também um pão feito com esse. E aqui o fermento de centeio, esse também tá, tipo, não tem nenhum ar aqui, né? Tá tudo murcho já. Com cheiro mais ou menos. E você tá até um pouquinho estranho, assim, tem uma placa em cima. Mas uma outra vez ele já tinha isso, tirei, ficou normal de novo, então assim, não parece fungo. É um pouco estranho, né? Eu esqueci um copo medidor com água, eu vou pegar rapidinho e aproveitar para limpar a colher aqui, só um momento. Voltando já. Ruim quando você esqueça uma coisinha, né? Quando você faz, mas fazer ok. O sabor fica ótimo do Sweet Levain. Eu até tô curioso, um dia vou testar também. Tá lindo o teu Levain. Sim, esse aqui realmente ficou bom. Eu alimentei umas vezes para fazer a focaccia e vale a pena fazer isso. Realmente faz diferença. Um fermento bem ativo, bem alimentado, dá um resultado diferente, um pão diferente. Esse aqui também, como faz tempo que não alimentei, eu vou tirar boa parte aqui. Tentar aqui dos lados também. Ficou seco. Isso aí. Fazer assim. Bom, tiramos o descarte e agora, como eu falei, eu vou fazer a água. Em todos esses aqui eu tenho 3 tipos diferentes. Um líquido de trigo, um mais firme de trigo e um de centeio. O líquido de trigo e o centeio têm a mesma proporção de farinha e água, isto é 1 por 1. E esse mais firme de trigo ele tem 1 por 2, ou seja, o dobro da água em farinha, ou metade água metade da farinha em água. Então é mais farinha do que água para ficar mais firme. Eu costumo
assim, se você quer facilitar sua vida, faz com 50 gramas. Eu costumo usar um pouco menos para caber bem nos vidros, tipo uns 30, 40 gramas, geralmente. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Quem entrou agora? Estou alimentando aqui os meus fermentos. Eu uso, pergunta aqui, você usa muito o centeio, né? Eu uso bastante o centeio, assim, você quer saber o fermento de centeio ou a farinha de centeio? Porque a farinha de centeio eu uso mais, o fermento de centeio nem sempre. Quando é um pão que leva só um pouco de centeio, que isso eu realmente gosto bastante, mas eu uso geralmente o fermento de farinha de trigo, que dá uma característica bem diferente. Então eu vou usar uns 30 gramas dessa vez, porque eu sei que eu vou ter que fazer mais uma alimentação amanhã. Aqui. Aqui vou também colocar 30 já. E, Mônica, como tá ali do Rio, né? Tá quente lá ainda, porque aqui deu uma boa diminuída de temperatura. Tô percebendo, assim, eu tô fazendo uma água fermentada aqui também e tá demorando muito. Aqui eu vou colocar 20 gramas. Certo. Daí eu gosto de misturar, por isso eu coloco primeiro a água, daí eu dissolvo aqui. Você usa na primeira vez um suco ácido. No livro Pão Nosso ele usa suco de abacaxi no primeiro dia. Sei, eu vi o vídeo dele. Como é o nome mesmo? Américo? É assim? Mas eu vi um vídeo dele no YouTube que ele faz isso com suco. Eu fiz todos os meus fermentos a partir do fermento de centeio. E ele tem bastante nutriente, não precisa. Eu começo só com farinha de centeio e água. É só isso mesmo. Inclusive, uma pergunta que recebo bastante, como fazer, né? O fermento, e com o centeio é muito tranquilo porque você faz e é muito mais rápido também do que fazer com farinha de trigo. E em seguida, assim, é o mesmo processo basicamente, você só mistura uma quantidade tipo 50-50, 1 por 1, deixa fermentar até crescer bastante, isso repete uns 4, 5 dias, né, mais ou menos. E depois disso você pode usar basicamente. E o legal é você pode transformar também. Você pode usar daí um pouco dessa isca do fermento de centeio e criar um fermento de trigo a partir dele, que fiz com todos os meus e funciona super bem. Então é uma forma mais fácil e mais rápida também. Misturar bem aqui. Para soltar demora um pouco mais, com meio durinho, né? Gororoba. Esse aqui. Américo, era isso mesmo. Ele ensinou também no programa da Rita Lobo. Daí já é outro patamar, né? Mas sei, conheço. Mas eu nunca fiz dessa forma, assim, com farinha de trigo e suco junto. O que já fiz é com um pouco pedacinhos de maçã junto, deu um saborzinho diferente, na verdade. Mas uma época eu tive 5 ou 6
fermentos naturais diferentes, e daí deu muito trabalho para fazer. Por isso agora voltei para ter esses 3 básicos, e a partir deles é tranquilo assim fazer uma massa seda, tipo uma premassa, um fermento natural para uma receita específica. Daí eu faço só uma massa com esses outros ingredientes. E funciona também. Mas assim, o fermento natural tem isso, o mais tempo que você mantém os mesmos ingredientes, vai se estabelecendo uma cultura de bactérias diferentes e mais estabelecida. Daí, o que quero dizer com isso é se eu uso, sei lá, um fermento natural de trigo e faço uma massa com farinha de mandioca, por exemplo, funciona, dá aquele crescimento e tal, mas se você mantém um fermento só com farinha de mandioca, que funciona, tem uma característica diferente. Lá vai ter outros tipos de bactérias que gostam desse ambiente, dos nutrientes que estão ali. Então é interessante também ter isso e manter um outro tipo de fermento. Mas daí fica trabalhoso, tem isso. Agora vamos ter que fazer aqui, limpar, colocar as farinhas. Boa noite, bom. Estou limpando as colheres para colocar as farinhas nos meus fermentos naturais. Vou começar com centeio. Como eu coloquei 30 gramas de água, eu vou colocar 30 gramas de centeio também. Você falou que teu pão deu erro e já descobriu que você errou. Ah, sim, eu já sabia na hora que é um pão de batata, e daí sempre varia um pouco, né, a quantidade de água, e daí eu comecei a misturar, sovar, e já coloquei, assim, eu separei uma água justamente por isso, e daí coloquei, daí já estava líquido demais. Você pode, teoricamente, né, jogar farinha e tal, mas eu prefiro evitar, e daí queria ver como sai também, eu sou curioso, e era água demais, hidratação alta demais, ficou muito líquida a massa. Mas me surpreendi porque saiu bem bom, na verdade, no final das contas. Gostei até do resultado. Não era como é esperado, né? Isso não, mas ruim não ficou. E isso que eu falei na história, né? Por isso vale a pena não desistir e continuar fazendo, assim, talvez não do mesmo processo, com a mesma modelagem que planejou, mas a forma de pão ajuda muito pra gente salvar as massas líquidas. Então, 30 gramas de água e 30 gramas de farinha. Esse já vou usar isso aqui. Aqui eu coloquei 30, agora já me confundi, acho que aqui era 20. E aqui não é farinha de centeio. E 20. Então, 20 gramas de água, 40 gramas de farinha, dobro de farinha. Aí. Não, acho que estava certo, 30 gramas mesmo. 30 gramas. Às vezes dá uma confusão.
Aqui 30 gramas de água, 30 gramas de farinha. Mesma relação. Misturas estão prontas. Dá uma olhada. Já usou as farinhas Molin. Agora eu não sei como se fala. Pizzuti e Caputo. Caputo tem um pacote aqui na geladeira, mas não cheguei a usar ainda. Eu fiz uma focaccia com a farinha La Manitoba. Acho que deve ser parecido, né? Absorve muito mais água. E gostei bastante da textura da focaccia também, assim, a textura da massa e também a textura do pão feito assado. Gostei, achei bom. Agora eu vou misturar aqui. Levar o líquido primeiro. Isso, tranquilo. Eu sempre gosto de mostrar isso aqui. Então, tipo, como fica, né? É líquido mesmo. E assim, é bastante. E depois de fermentar fica mais líquido ainda. Agora eu mostrei porque aqui é a mesma proporção entre água e farinha, só que o centeio também absorve muito mais água. E isso a gente consegue ver bem na consistência da massa. Ó, como fica assim, tipo, nem sai bem firme. Isso aí. Agora só falta o Levito Madre, né? Demorei pra encontrar o nome, porque tá tarde já, né, gente? Dá um cansaço, daí o cérebro não funciona como deveria. Cuoco da Caputo, faço brioche e baguete. Pra baguete deve ser muito bom mesmo, né? Dá pra uma hidratação boa mesmo. E brioche, imagino que fica bom também. Falta o último. Aqui também eu sempre dou essa dica. A seguinte dica, porque eu sofri bastante tempo com isso. Quando você mexe, mistura aqui, fica meio difícil porque é firme, né? Menos água, bastante meio dura a massa. Para misturar bem, assim, chega a doer a mão. E por isso eu demorei para me ligar, né? Coisa simples, mas eu gosto de tirar daí do vidro. Dar uma sovada à mão para misturar bem. E aqui não é para desenvolver glúten, não, é só realmente para misturar. E agora já tá. Então daí fica uma bolinha firme. Aqui dá para diminuir a água, ainda fica bom também.
Mas é isso aí. Cheguei no final. Se alguém tiver uma pergunta, agora é um bom momento de perguntar. Também, mesmo se você não vê agora aqui ao vivo, caso você está vendo a gravação depois, pode ficar à vontade, pode comentar aqui embaixo, mandar suas perguntas. Eu gosto de ajudar, se consigo ajudar, mas geralmente dá assim. E se eu não sei a resposta logo de cabeça, eu pesquiso também e dessa forma eu aprendo também, né? Então é sempre bom. Pelo visto, não tem perguntas, pouca gente hoje. E então eu vou encerrar aqui. Espero que gostaram das informações e desejo uma boa noite a todos. Então, mando um grande abraço e até a próxima vez. Tchau, tchau!